Olá pessoal, então dando continuidade aí à teoria de coordenadas curvilíneas, nós vamos fazer agora é encontrar a representação do elemento de comprimento, área e volume no novo sistema de coordenadas. Então vamos fazer primeiro para o elemento de comprimento. Se nós estivéssemos em coordenadas retangulares, quem que seria o elemento de comprimento? O elemento de comprimento na forma vetorial é dxi mais dyj mais dz é k, né? Que é essa expressão aqui do elemento de comprimento. Mas seria na realidade o deslocamento. Se nós quisermos encontrar o módulo desse vetor, o que nós faremos é tomar o produto escalar dele por ele próprio e extrair a raiz. Então nós vamos pegar aqui o produto escalar de dr por ele próprio. Então isso vai ser a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado mais a componente z ao quadrado. E então, para encontrar o elemento de comprimento, nós extrairíamos então a raiz quadrada do resultado. Esse seria o nosso elemento de comprimento em coordenadas retangulares. Ora, mas nós queremos saber isso em outros sistemas de coordenadas. Mas antes de prosseguir, eu vou falar de algo para vocês que não tem lá na minha apostila. Da utilidade de você saber o elemento de comprimento. Então, por exemplo, você quer saber qual que seria o comprimento de uma curva assim. Olha. Você tem aqui a função y igual a x ao quadrado. Desde o ponto 0, 0 até o ponto 1, 1. Esse que seria o nosso problema aqui. Tá? Então, para responder essa pergunta, o que nós faremos? Nós faremos o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. Eu acabei de escrever. Muito bem. O que nós faremos? Nós pegamos, então, o ds, que vai ser dx ao quadrado mais dy ao quadrado, raiz. Por que eu não estou incluindo o dz? Porque eu estou no plano xy. Então, o meu z é igual a zero. Se o meu z é igual a zero, então o dz também será igual a zero. Muito bem. Portanto, o meu dy será... Opa, houve um erro aqui. É 2x dx. Mas que depois eu corrigi aqui. Então, se eu substituir o dy na minha expressão do ds, o que nós vamos encontrar? Que o ds é dx ao quadrado mais 2x dx ao quadrado. E, portanto, o meu ds será igual a 1 mais 4x ao quadrado, raiz vezes dx. Se eu quiser saber o comprimento total entre os pontos 0, 0, 1, 1, o que eu faço então? Eu tenho que integrar o meu ds. Então, ao integrar aqui o ds, eu vou ter o comprimento total. Então, eu vou substituir quem que é o ds na minha expressão. Vou substituir aqui. Tem que calcular essa integral. Se vocês forem lá nas tábuas de integrais, o resultado para aquela integral, daquela função, é dado por essa função de 0 até 1, e isso dá aproximadamente 1,5, como vocês podem ver ali. Tá? Se vocês colocarem lá essa função no programa matemática, vocês vão ter esse resultado aí para essa integral. Então, é muito, muito importante isso que nós estamos fazendo para determinar comprimentos de curvas no plano XY ou no plano XYZ em 3 dimensões. É importante a gente saber a forma
do DL, no sistema de coordenadas que nós vamos trabalhar. Se eu quiser saber qual que é a expressão do DS em coordenadas curvilíneas, há uma forma de a gente fazer isso, eu demonstro lá na apostila, eu vou evitar essas demonstrações, que os lados de um pequeno elemento de volume em coordenadas curvilíneas não serão mais dx, dy e dz, mas sim serão os seguintes. Serão H1 dQ1, é o comprimento de um dos lados, H2 dQ2 e H3 dQ3. Cada um dos elementos dQ1, dQ2 e dQ3, eles têm um peso, H1, H2 e H3. Então, se eu quiser saber o volume desse elemento de comprimento no novo sistema de coordenadas, basta eu multiplicar lado vezes lado vezes lado. E, portanto, o elemento de volume no novo sistema de coordenadas será dado por essa expressão. H1, H2 vezes H3, dQ1, dQ2, dQ3. Então, se eu conhecer quem é H1, quem é H2 e quem é H3, eu sei qual que é o meu elemento de volume naquele sistema de coordenadas que nós estivermos trabalhando. Nós podemos também encontrar quem que seria o nosso elemento de comprimento. Como que nós faríamos? Então, nós substituiríamos dx ao quadrado, dy ao quadrado, dz ao quadrado por o quadrado deste lado, mais o quadrado desse lado, mais o quadrado desse lado. Então, ao fazer isto, eu tenho, então, o comprimento, o elemento de comprimento em coordenadas curvilíneas. Então, se eu conheço quem que é H1, quem é H2 e quem é H3, eu substituo nessa expressão e eu terei, então, o elemento de comprimento. E aí, então, nós podemos calcular comprimentos no novo sistema de coordenadas. Por exemplo, eu quero saber o comprimento de um certo caminho em cima de uma esfera, por exemplo. Eu não vou usar coordenadas retangulares, eu vou usar coordenadas esféricas, usando esse DS em coordenadas esféricas. Muito bem? Então, prosseguindo. Eu posso também calcular qual que seriam as faces, as áreas das faces, dessas faces, desta e dessa aqui de cima, de cada uma dessas faces. Basta sempre você pegar lado vezes lado. Então, o lado 1, o comprimento 1 vezes o comprimento 2, H1 dQ1, H2 dQ2. Então, isso vai dar o comprimento da face 1, 2. E assim por diante. Tá? Então, na próxima aula, nós vamos falar das representações do gradiente, divergente e rotacional e laplaciano. Tá? Até mais, pessoal.